Olá! Bem-vindo ao canal Via Láctea. Hoje convido você a entender um pouco da física, que hoje nos ajuda em diversas descobertas, e como era a física antigamente. Você já pensou há quanto tempo a física existe? E como ela nos ajuda hoje? A física é a principal ramo científico de todos os anos, pois ajudar a entender nós mesmos não parece um trabalho da ciência que todos nós conhecemos. Vamos conversar sobre isso agora. Mas antes, peço o seu like que é muito... The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Primeiro, devemos entender que os fenômenos elétricos, magnéticos e luminosos são conhecidos desde a antiguidade, eram, e ainda são didaticamente separados em três ramos da física: a eletricidade, o magnetismo e a óptica. A partir do século XVIII, essas três vertentes foram integradas formando um novo ramo, conhecido como eletromagnetismo. Desde as primeiras observações de atrações e repulsão entre corpos, ainda na antiguidade, houve inúmeros experimentos e descobertas. Se algumas hipóteses e teorias se mostravam inadequadas, outras foram aprimoradas até a estruturação desse novo conhecimento, responsável pelo surgimento microeletrônica e pelo desenvolvimento dos materiais semicondutores, que transformaram nossas vidas com transistores, chips, diodos e circuitos impressos. É impossível observar o universo e tentar entendê-lo sem considerar os fenômenos eletromagnéticos que ocorrem nele. Podemos pensar que a luz do sol ou das lâmpadas que chegar à nossa retina não tem relação, mas quando analisamos esses exemplos do ponto de vista da física, percebemos que todos estão relacionados aos fenômenos eletromagnéticos. Para se ter uma ideia do início das investigações nessa área, vamos considerar dois instrumentos construídos em épocas remotas. O primeiro deles é a bateria de Bagdá, data do século II a.C., e pode ser considerado o primeiro artefato elétrico. Especula-se que esse dispositivo, feito de um vaso de argila com uma chapa de cobre em sua base e uma barra de ferro no interior, ao ser completado com alguma solução ácida, tenha funcionado como uma bateria química rudimentar. E outro instrumento é magnético, a bússola, ou agulha magnética, era utilizada na China desde o século I a.C. Solely and completely to sound. O começo de uma nova física. Depois de passar sobre a Grécia Antiga, já no final do século XVIII, vigorava nos meios científicos a ideia de que a natureza estava praticamente compreendida. A mecânica, a termologia e o eletromagnetismo tinham sólidas bases, e os modelos forneciam respostas satisfatórias para explicar os fenômenos. No entanto, Lord Kelvin alertou, em uma palestra, que ainda havia duas nuvens no sereno céu do conhecimento científico. Uma se referia à velocidade de propagação da luz em relação ao éter e a segunda tratava da equipartição da energia térmica irradiada por um corpo. O desenvolvimento dos estudos para explicar essas poucas dúvidas na física do início do século XX culminou em duas novas teorias, a da relatividade e a quântica. Na época, acreditava-se que as ondas, entre elas a luz visível, independentemente de sua natureza, precisavam de um meio material para se locomover, o referido éter luminífero. Se a luz se propagava nesse meio, sua velocidade devia ser alterada conforme a medida da velocidade da luz. Vários experimentos foram propostos, entre eles o interferômetro de Albert Michelson e Edward Motley. Para a surpresa dos pesquisadores, porém, não apareceu nenhuma diferença, ou seja, a experiência indicava uma velocidade constante para a luz, tese central da teoria da relatividade, proposta em 1905, por Albert Einstein. A solução para a segunda nuvem surgiu na Alemanha, com os estudos de Max Planck sobre o corpo negro. Um corpo negro é uma abstração em que um corpo ideal absorve toda a radiação que nele incide ou emite toda a radiação que produz. Um objeto oco com uma pequena cavidade é um modelo representativo desse conceito. Em 1900, Planck percebeu que os valores propostos pela teoria e os obtidos nos experimentos deixaram a emissão de energia não de forma contínua, mas em quantidades discretas, na forma de pacotinhos de uma quantidade fundamental de energia, denominado quantum.
Nessa proposição está uma lei da natureza que proíbe toda troca de energia, isto é, não pode ser emitida ou recebida nenhuma quantidade de energia, mas somente determinados valores. Essa ideia dos pacotinhos de energia não era de fácil aceitação, pois seus efeitos eram mais evidentes em escala microscópica. Em nosso cotidiano de escalas microscópicas, os efeitos da quantização da energia acabam sendo mascarados pelo número extremamente grande da densidade dos pacotinhos de energia, fazendo que tenhamos a impressão de continuidade. Por analogia, poderíamos comparar a dificuldade de identificar as gotas de água que formam o rio Amazonas. Enquanto as nuvens, ou incerteza sobre o conhecimento físico do início do século XX, podemos dizer que foram as portas de entrada para o desenvolvimento das duas novas teorias que propunham novos conceitos e novas maneiras de descrever a natureza. E assim, foi nossa viagem pela ciência. A cada nova etapa há formas diferentes de recortar o mundo, que são capazes de levar nossa mente para perguntas que nem mesmo sabíamos que existiam. Isso fez da ciência uma construção de conhecimento vivo, dinâmico e cheio de enigmas. Com todos esses estudos, seja de antigamente ou atualmente, sempre estará nos ajudando cada vez mais. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.